Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Clóvis Soleiro, formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência enquanto consultor de empresas, 30 anos prestando serviços a grandes grupos empresariais, entendendo como funcionam as empresas por dentro. Esse é um diferencial que eu trago aqui para este canal. E 15 anos como investidor, erros e acertos. E aqui eu procuro disponibilizar essa minha trajetória, essa minha experiência, essa curva de aprendizagem que eu tive ao longo desses anos. Tudo isso gratuitamente, disponibilizo por meio dos vídeos, são mais de 500 vídeos já publicados aqui no canal. Maratone todos, não fique sem assistir um único sequer. Há conteúdos diversos e muitos vídeos, às vezes eu falo alguma coisa que eu já fiz referência no passado, portanto os pensamentos vão se complementando. Daí a importância de assistir todos os vídeos. Se gostar, deixa o like, compartilhe com os amigos, porque assim o YouTube recomenda para mais pessoas. Bom, estamos fazendo o nosso estudo de caso da Oi nesse sábado, esse é o segundo vídeo. Inicialmente eu quero aqui agradecer aos 21 mil inscritos no canal. Muito obrigado a todos vocês por estarem ajudando a escrever essa história, né? De julho para cá temos 21 mil inscritos e também essa semana fizemos o registro de 2 milhões de visualizações. Uma marca realmente muito expressiva. Eu agradeço a vocês por estarem ajudando a construir essa história. Vamos agora em busca dos 30 mil, dos 40 mil, dos 100 mil inscritos e aumentar cada vez mais esse número de visualizações, 10 milhões, 20 milhões. A gente tem que sonhar grande e tornar esse canal um dia um dos canais maiores aqui do Brasil com relação à orientação, vamos dizer assim, descomplicar esse cenário, esse mundo empresarial e o mundo dos investimentos. A gente precisa tentar traduzir todo esse contexto de uma forma simples, didática, para que as pessoas passem a ter uma noção melhor de como funcionam as empresas, de como funcionam as suas estratégias, suas lógicas, sua dinâmica e como é possível investir em poucas e boas empresas e assim ter uma história de sucesso na Bolsa e alcançar a sua independência financeira. Esse é o nosso objetivo, então nos ajude a construir essa história no dia a dia. Bom, eu quero começar esse vídeo agora dando uma ênfase a Oi Soluções, mas especificamente eu quero mostrar o ambiente em que a Oi Soluções está inserida, né? Existe aí a Oi Soluções é o rosto de tecnologia da Oi, porque a Oi está se transformando em uma empresa diferente, né? Essa semana também eu fiz um vídeo destacando que pela primeira vez 2 órgãos de imprensa reconheceram o Magazine Luiza como uma empresa de tecnologia. A Money Times, no fim de semana passado, na sexta-feira passada, tinha feito uma notinha dizendo que a Magazine Luiza era uma empresa de tecnologia. E depois, no domingo, a revista Exame saiu com uma nota maior dizendo que a Magazine Luiza tinha deixado de ser uma empresa de varejo e se transformado numa empresa de tecnologia, competindo com as gigantes aqui no Brasil, competindo com as gigantes Amazon, Mercado Livre e Alibaba. Então, essa é a transformação. Essa transformação nós falamos desde o ano passado, desde que eu criei o canal. Eu tenho um estudo da Magazine Luiza já de muito tempo, até porque eu fui investidor dela e ainda sou. E assistam na playlist, tem uma pasta só sobre Magazine Luiza. Eu já dizia desde julho do ano passado de que a Magazine Luiza era uma empresa de tecnologia. E agora que as pessoas estão começando a reconhecer isso. Com a Oi será a mesma coisa. Continuam dizendo que a Oi é uma empresa de telecom. Ela não é mais. Ela está deixando de ser agora na saída da recuperação judicial. A Oi é uma empresa de infraestrutura de fibra ótica e de tecnologia. É isso que a Oi se tornou. Então, haverá ainda um certo tempo, mas a gente assistirá daqui a alguns meses as pessoas entendendo isso e falando isso, provavelmente até o final do ano que vem. Os analistas vão começar a dizer, olha, a Oi não é mais uma empresa de telecom, a Oi é uma empresa de tecnologia e de infraestrutura de fibra ótica.
é o tempo de cada um de perceber as mudanças, né? Porque na hora que a gente estuda, a gente tem mais embasamento para fazer afirmações. Aqui a gente não fica em cima do muro, aqui a gente não tem medo de dar as nossas opiniões em relação às coisas. Mas aí eu quero começar esse vídeo dizendo que o grupo Fleury sofreu um ataque nos sistemas de um hacker, né? Ele invadiu os seus sistemas essa semana. Então essa foi uma notícia que chamou a nossa atenção. Os sistemas do grupo Fleury ficaram fora do ar desde terça-feira, dia 22, após a tentativa de um ataque hacker, segundo nota divulgada pela empresa. No site da empresa tem um banner dizendo que os serviços estavam indisponíveis após uma tentativa de ataque externo aos sistemas da companhia, que ela estava priorizando o restabelecimento dos serviços. A nota do Fleury foi: o Fleury S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que na terça-feira 22 sofreu um ataque cibernético em seu ambiente de tecnologia de informação que resultou em disponibilidade em parte dos seus sistemas e operação. A companhia seguiu seus protocolos de segurança e controle com o objetivo de minimizar seus eventuais impactos. Nesse momento atua de forma diligente e com foco para mitigar os efeitos causados, bem como avaliar a extensão do incidente. Vale destacar que a companhia adotou medidas com o propósito de manter o atendimento aos seus clientes por meio de soluções de contingência. As atualizações pertinentes a este tema serão levadas a conhecimento do mercado tempestivamente. A empresa informou ainda que não houve vazamento de dados pessoais dos clientes e que um time especializado em tecnologia e segurança está trabalhando para a retomada das operações. Veja que recentemente a gente falou que a JBS teve um problema também com hackers nas suas operações na Austrália e nos Estados Unidos. Esse é o mundo novo. E aqui eu quero compartilhar com vocês uma matéria que saiu no The Economist. Mundo vive uma pandemia de cyberataques. Antes, operações criminosas nas redes não passava de um roteiro de ficção mal escrito. Agora se tornaram uma nova rotina. Há 20 anos, isso talvez parecesse o roteiro de um thriller de qualidade duvidosa. Atualmente é a rotina. Em 7 de maio, criminosos cibernéticos paralisaram durante 5 dias o abastecimento do oleoduto que fornecia quase metade do petróleo da costa leste dos Estados Unidos. Para que o funcionamento voltasse ao normal, eles exigiram um resgate de 4,3 milhões de dólares da Colonial Pipeline, a empresa proprietária. Dias depois, a maioria dos hospitais da Irlanda foi vítima de um ataque semelhante por um vírus que bloqueou o sistema operacional do computador de alguém e ele é usado por hackers para cobrar resgates, geralmente em criptomoedas. Esses ataques são prova de uma época de intensificação da insegurança cibernética que impacta a todos, de empresas de tecnologia a escolas, exércitos. Uma ameaça pode ser catastrófica. Imagine o sistema de controle de tráfego aéreo ou de uma usina nuclear entrando em colapso. Mas outros são mais difíceis de detectar, já que os crimes cibernéticos impedem o uso de dados digitais de muitas indústrias, dificultando uma revolução que promete elevar os padrões de vida em todo o mundo. A primeira tentativa de ataque nesses últimos tempos foi feita em 1989, com um vírus que se espalhou por meio de disquetes, na época, né? Os crimes cibernéticos estão se agravando à medida que mais dispositivos são conectados às redes e a geopolítica torna-se menos estável. O Ocidente está em desacordo com a Rússia e com a China e várias autocracias dão abrigo a criminosos cibernéticos. Trilhões de dólares estão em jogo. A maioria das pessoas tem uma vaga lembrança de desastres evitados por pouco, desde o ataque à Sony Pictures, que assolou Hollywood em 2014, até o sofrido pela Equifax em 2017, quando os dados de 147 milhões de pessoas foram roubados. Os grandes ataques cibernéticos são, ao mesmo tempo, familiares e lembranças nada nítidas. Lembra, por acaso, do vírus So Big, da invasão a SolarWinds, ou do ransomware WannaCry? Um estudo da London Business School
prestes a ser publicado, captura as tendências analisando as observações feitas para investidores por 12 mil empresas listadas em 85 países ao longo de 2 décadas. O risco cibernético mais do que quadruplicou desde 2002 e triplicou desde 2013. O padrão de atividades tem se tornado mais global e afetado uma gama maior de setores. Aqueles que passaram a se conectar de casa para trabalhar durante a pandemia provavelmente fizeram com que os riscos ainda aumentassem mais. E o número de empresas afetadas atingiu um novo recorde. Diante desse quadro, é natural se preocupar mais com as assombrosas crises causadas por ataques cibernéticos. Todos os países têm nós físicos, pontos conectados vulneráveis, como oleodutos, usinas de energia e portos, cuja falha pode paralisar grande parte da atividade econômica. O setor financeiro é um foco crescente de crimes cibernéticos. Atualmente, os ladrões de banco preferem laptops à tentativa de invasão de agências. As autoridades reguladoras começaram a se preocupar com a possibilidade de um ataque causar um colapso de um banco, por exemplo. Mas ao mesmo tempo que o custo da ameaça às novas tecnologias aumenta, a confiança nelas diminui. Os computadores estão sendo interconectados a objetos do nosso dia a dia, como carros, casas e fábricas, criando uma internet das coisas. As percepções colhidas em oceanos de dados prometem revolucionar a assistência médica. Em teoria, tudo isso aumentará a produtividade e salvará a vida nos próximos anos. Entretanto, quanto mais o mundo digital é atormentado pela insegurança, mais as pessoas se esquivam dele e mais conquistas potenciais serão perdidas. Imagine ficar sabendo que um vírus bloqueou o carro conectado de alguém e exibiu a mensagem: pague $5.000 ou as portas ficarão trancadas. Lidar com a insegurança cibernética é difícil, porque isso confunde as fronteiras entre o Estado e os atores privados, entre a geopolítica e o crime. As vítimas de ataques cibernéticos incluem empresas e órgãos públicos. Os perpetradores incluem estados realizando espionagem e testando sua capacidade de infligir danos em uma guerra, mas também gangues criminosas na Rússia, no Irã, na China, cuja presença é tolerada, podem causar e estão causando já alguns problemas ao Ocidente. Uma nuvem inclusive isso foi tema de dessa última reunião do presidente Joe Biden com o Vladimir Putin, né, o presidente da Rússia, onde ele exigiu que a Rússia tomasse providências para combater cybercriminosos que estão em território russo, né? Uma nuvem de sigilo e vergonha em torno de ataques cibernéticos aumenta as dificuldades. As empresas não costumam divulgá-los, os incentivos habituais para que eles e suas contrapartes mitiguem os riscos não funcionam muito bem. Muitas empresas ainda negligenciam o básico, como a autenticação em 2 fatores. A Colonial Pipeline não tinha tomado nem mesmo precauções simples. E a indústria de segurança cibernética tem muitas pessoas desonestas, que enganam os clientes. Muito do que é vendido é pouco melhor do que amuletos mágicos medievais, nas palavras de uma das autoridades de segurança cibernética. Tudo isso significa que os mercados financeiros têm dificuldade em definir o preço do risco e a penalidade paga por empresas mal protegidas é muito pequena. O estudo do London Business School, por exemplo, conclui que o risco cibernético é contagioso e está começando a ser contabilizado nos preços das ações. Mas os dados são tão difíceis de entender que é improvável que o efeito reflita um risco real. Ajustar os incentivos do setor privado é o primeiro passo. Autoridades nos Estados Unidos e no Reino Unido e na França querem proibir a cobertura de seguro para pagamentos de resgate, alegando que isso incentiva novos ataques. Melhor exigir que as empresas divulguem publicamente os ataques e os potenciais custos deles. Nos Estados Unidos, por exemplo, os requisitos são vagos e envolvem grandes intervalos de tempo. Com a divulgação dos ataques mais precisa e uniforme, os investidores, as seguradoras e os fornecedores poderiam identificar melhor as empresas que estão investindo de modo insuficiente em segurança. Diante dos prêmios de seguro mais altos, do preço das ações caindo e do risco de litígio, os gestores talvez se esforcem mais. Os fabricantes teriam mais motivo para estabelecer e obedecer padrões de produtos para suas invenções que ajudem a deter a onda de dispositivos interconectados digitalmente inseguros. Os governos devem policiar
a fronteira entre o sistema financeiro convencional e o misterioso mundo das finanças digitais. Os resgates costumam ser pagos em criptomoedas. Deveria ser mais difícil transferir esse tipo de dinheiro para contas bancárias comuns sem a comprovação de que ele é uma fonte legal. Assim como negociar criptomoedas por outros ativos deveria enfrentar as mesmas obrigações das instituições financeiras respeitadas. Então veja que aqui tem esse viés também com relação aos criptoativos. Vai haver um grande movimento de regulação, essa panaceia de mundo utópico de que o Bitcoin e outras moedas digitais vão funcionar à margem dos bancos centrais e da fiscalização dos países, isso é um factoide. Isso é uma imagem inocente da história humana, né? Isso é tipo um conto de fadas que as pessoas acreditam que a Branca de Neve existiu, entendeu? O mundo cripto não foi considerado até agora por conta porque é como se ele fosse um grão de areia no universo financeiro. A partir do momento em que isso começa a ser associado a coisas ilícitas, a práticas como essas de cybercriminosos, mais e mais o assunto entra no radar dos bancos centrais e dos governos e mais haverá políticas de segurança, políticas de restrição e de regulamentação. Então, esperemos que isso vai acontecer. Isso é uma certeza que eu tenho. É impossível o mercado cripto continuar sobre as bases que ele está sustentado hoje. Isso é um factoide, isso é um conto de fadas. Quem acredita tem todo o direito de acreditar, mas eu não acredito, porque o mundo não funciona dessa forma. Ele vem funcionando porque ele até então é considerado irrelevante. Na hora que ele for considerado relevante, ele está próximo de ser considerado relevante, por conta de fatos como esses que estão acontecendo, sim, haverá uma regulamentação. E aí vamos ver o que é que vai acontecer. Eu não faço a menor ideia de que impacto essa regulamentação vai ter sobre esse mundo, né? A insegurança cibernética também é uma questão de geopolítica. Na guerra convencional e nos crimes transnacionais existem normas de comportamento que ajudam a controlar os riscos. No domínio cibernético, reina a novidade e a confusão. Um ataque cibernético de criminosos tolerado por um adversário estrangeiro justificaria uma retaliação quando uma invasão virtual requer uma resposta do mundo real. Um ponto de partida é as sociedades liberais trabalharem juntas para deter os ataques. Nas recentes cúpulas do G7 e da OTAN, os países ocidentais prometeram fazer isso. Ao confrontar estados como China e Rússia, também é crucial. Obviamente, eles não vão parar de espionar os países do Ocidente, que também fazem a própria espionagem deles, mas uma terceira reunião entre presidentes Joe Biden e Vladimir Putin deu início a um difícil diálogo sobre esse assunto, o crime cibernético. O ideal seria que o mundo trabalhasse em um acordo que tornasse mais difícil para os criminosos da internet ameaçarem a saúde da economia global cada vez mais digitalizada. Essa foi uma excelente matéria do Economist que serve para a nossa reflexão. E por que estamos falando tudo isso? Porque a Oi Soluções ela é o braço tecnológico da Oi e ela está se desenvolvendo nessa área de cibersegurança. Então ela já tem hoje 45 mil clientes na sua carteira de clientes, né? E ela tem focado em desenvolver produtos, consultorias, soluções para criar camadas de segurança para o ambiente corporativo. Então é o que eu chamo da empresa estar no lugar certo, na hora certa, diante da dimensão do que a gente acabou de reverberar aqui dessa entrevista, desse artigo da Economist, né? Então, é um posicionamento estratégico, posicionamento esse muito associado ao DNA do Rodrigo Abreu, que em recente entrevista também deixou claro que uma das paixões que o move é a tecnologia. Rodrigo Abreu se declarou um apaixonado por tecnologia, por gestão, por cultura e por pessoas. Então, dentro dessa ótica, o Rodrigo Abreu está fazendo essa grande transformação da Oi para ser uma empresa de tecnologia. E está no momento certo, diante dessa realidade que o mundo começa a enfrentar. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!